Fala, escolhidos. De virtual eliminado a classificado, veja os 5 motivos que levaram o Botafogo às oitavas. O Botafogo atingiu mais um objetivo na temporada ao se classificar para as oitavas de final da Libertadores, mesmo que em segundo lugar no grupo. O time chegou a ser um virtual eliminado ao perder 2 jogos seguidos, mas buscou a recuperação sob o comando de Arthur Jorge com 3 vitórias seguidas. Na última terça-feira, empatou sem gols com o Júnior Barranquilla e fechou a fase com 10 pontos. O primeiro motivo foi a convicção tática de Arthur Jorge, mesmo em meio à lanterna do grupo. O treinador português fez a estreia no segundo jogo da fase de grupos, depois da derrota para o Júnior Barranquilla por 3-1. E logo no primeiro jogo impôs a mudança tática para o 4-4-2 ofensivo, com 4 atacantes. Contra a LDU não deu certo, a defesa estava desprotegida, mas ainda assim o técnico insistiu na ideia e orientou Luiz Henrique e Jefinho, depois Savarino, a jogarem mais por dentro e contribuírem defensivamente também. O treinador manteve sua convicção, que surtiu efeito nos jogos seguintes. Confiança e trabalho coletivo. Embora Júnior Santos seja o destaque do time na temporada como artilheiro, não há oba-oba individual. Pelo contrário, os jogadores destacam o trabalho coletivo em entrevistas, assim como o treinador Arthur Jorge. O português impôs ao grupo ter o máximo de jogadores no mesmo nível por meio de treinos. Inclusive, notou déficit físico logo nos primeiros dias. A ideia é poder dar manutenção no time e ter o mínimo de perda técnica possível. E foi assim que ele conseguiu fazer as substituições de lesionados nesses primeiros jogos sob seu comando. Um show, um verdadeiro espetáculo da torcida na sequência de jogos em casa. Mesmo que virtualmente eliminado, sem nenhum ponto e na lanterna, 23.800 torcedores compareceram num jogo contra o Universitário no Newton Santos, no dia 24 de abril, e ainda fizeram uma bonita festa com o mosaico. A vitória por 3-1 deu mais combustível para o jogo seguinte, quando o Botafogo enfrentou a LDU e venceu mais uma vez, se recolocando na briga. Foram 26.464 torcedores, número ainda baixo, mas maior que o jogo anterior. Mesmo em situação delicada, a torcida não abandonou o time. Senso de urgência de resultado, mas sem nervosismo. O Botafogo sofre no aspecto emocional desde a reta final do ano passado, quando deixou escapar o título do Brasileirão. Havia o receio de não responder bem à pressão quando ela chegasse, e ela apareceu nessa fase de grupos, com as 2 derrotas iniciais. O time precisava vencer a sequência de 2 jogos em casa, e assim aconteceu. O time soube sofrer em alguns momentos e não perdeu o ímpeto, mesmo quando o jogo estava tudo igual no placar, como o duelo com a LDU, que foi decidido na reta final. Eduardo, Júnior Santos e Jefinho, decisivo nas vitórias seguidas. Esses 3 jogadores fizeram os gols que o Botafogo precisava para seguir sonhando ou se classificar. Eduardo entrou no jogo contra o Universitário para substituir Tiquinho improvisado. Ele brilhou com 2 gols e foi importante na vitória. Depois, Júnior Santos, artilheiro do time, fez o gol contra a LDU quando o jogo estava empatado em 1-1. Por último, Jefinho, que entrou no jogo contra o Universitário fora de casa e converteu a chance que teve e fez o gol que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final. O Botafogo anunciou mais um passo na direção da equalização financeira, ao quitar 130 milhões de reais à vista de dívida civil, todas elas construídas pelo clube associativo. O pagamento foi feito aos credores que aderiram a um plano de curto prazo com pagamento à vista da recuperação extrajudicial. O clube protocolou na Justiça o plano de recuperação para dívidas cíveis no dia 20 de dezembro de 2023, divulgou as propostas no dia 9 de fevereiro deste ano e, nesta semana, fez o pagamento dos credores que optaram pela alternativa em curto prazo. O planejamento da direção alvinegra é de quitar as dívidas cíveis que estão avaliadas em 443 milhões de reais em até 13 anos. É isso, galera. Se inscreva, deixa o like, compartilha nos grupos do Botafoguense. Tamo junto, valeu e até a próxima.